Oi. Boa tarde a todos vocês que nos acompanham pela TV 247. Hoje vamos entrevistar o economista, professor Ladislau Dalbor, professor da PUC São Paulo, que acaba de lançar um livro muito interessante chamado A Era do Capital Improdutivo. A nova arquitetura do poder, dominação financeira, sequestro da democracia e destruição do planeta. Quem participa comigo da entrevista é Paulo Moreira Leite, eu sou Leonardo Atush. Boa tarde, professor, tudo bem? Boa tarde. Muito obrigado por estar aqui. E eu queria já começar lhe perguntando, sobre essa questão do livro, como é que o senhor vincula essa questão do capital improdutivo com o sequestro da democracia e até falando da situação brasileira propriamente, onde houve aparentemente um golpe parlamentar que tem como consequência a defesa dos interesses financeiros. Eu acho que ele está num momento bastante apropriado. Então, eu queria lhe pedir para explicar para a gente essa conexão entre capital financeiro e a crise democrática. É que a gente tende a olhar a crise só da nossa perspectiva aqui, Brasil e tal. Isso alimenta muito o bate-boca ideológico, mas, na realidade, a coisa é mais ampla, né? No mundo, você fazer aplicações financeiras, que no Brasil chamam de investimento, mas não é, aplicação financeira, está aplicando em papéis. Está rendendo ordem de grandeza 7% ao ano, real, limpo de inflação. A produção no mundo evolui na faixa de 2,5%. Então, na realidade, esses ganhos, que são gigantescos, que nessa semana o secretário-geral da ONU declara que são 300 trilhões que estão girando no vazio, não respondendo às nossas necessidades, esse capital financeiro se tornou autônomo, né? E a gente está remunerando gente que sabe aplicar em papéis. As pessoas não sabem o que é um bilionário, né? Se eu sou um bilionário, eu tenho $1 bilhão, aplico moderadamente 5% ao ano, eu estou ganhando $137 mil por dia. Como eu não consigo, né? Haja picanha, né? Não consigo consumir $137 mil por dia. Na realidade, isso é reaplicado todo dia e a bola vai crescendo. Então, isso gerou um sistema no planeta em que temos 8 famílias, né, que não produzem nada, né, mas que têm mais patrimônio do que a metade mais pobre da população. Essas 8 famílias seriam famílias assim ligadas, porque na verdade os maiores bilionários são os bilionários da tecnologia, ou não? Da tecnologia, mas na realidade o bilhão deles não é da tecnologia, é do capital que se multiplica, a chamada bola de neve, né? Porque os $137 mil que não gastei, no dia seguinte o juro corre sobre o bilhão mais 137 e a coisa vai multiplicando. A outra forma, isso são dados do Credit Suisse, insuspeito, né, do Banco Suíço, né? A outra forma de apresentar esse dado é que 1% tem mais patrimônio do que os 99% seguintes. Quer dizer, essa avalanche de uma desigualdade que não é mais entre pobre e classe média ou classe média alta, é o 0,01% lá em cima, né, que trabalha com capital financeiro, porque o grosso da população chega ao fim do mês, gastou o que tinha, não faz assim aplicações, isso é classe média alta para cima. Então, isso gerou uma deformação profunda do sistema, porque essa gente não só não produz, mas o dinheiro que eles aplicam, eles exigem uma rentabilidade da faixa de 7%, e se o Massamarco diz que eu não tenho como dar os 7% porque ele tem que arrumar a barragem, né? Ou seja, dane-se a barragem. O que está por cima, entre o engenheiro que diz que vai dar um problema, e a Billiton de um lado, e a Vale do Rio Doce, controlada pela Valipar, que é uma holding financeira, que por sua vez é controlada pelo Bradesco, certo? Que manda é o sistema financeiro. Então, não é só que formou uma bolha aqui francesa. Eles passam a controlar os sistemas produtivos e extrair essa capacidade de investimento. Então, os Estados Unidos fizeram um estudo semelhante ao que eu faço, que é o fluxo financeiro integrado, e chegam à conclusão, no Roosevelt Institute, né, que o sistema financeiro americano hoje é um sistema de produtividade líquida negativa.
Isso é uma forma elegante de dizer que estão Dizer chupando dinheiro. Que o capital financeiro Não, e na verdade é o seguinte, quer dizer, que eles são prejudiciais para a economia como um todo, quer dizer, na verdade eles destroem riqueza Exatamente. no lugar de gerar riqueza. Exatamente. Quando alguém te bate a carteira, é uma transferência líquida negativa, de certa maneira. Claro. Né? Eles estão fazendo isso com a economia de maneira geral, e isso são estudos do Epstein, né, que eu trago aqui, né, e mostra como funciona, né, através dos sistemas de juros. Eu só falo uma coisa, quando cresce o lucro do capital financeiro, é ruim para o PIB. Né? E aquilo que a gente chama, o crescimento dos investimentos produtivos é bom para o PIB. O crescimento do setor financeiro é ruim para o PIB. É ruim para a riqueza da população. Como é que é isso aí? Não, veja bem, a coisa, isso aqui é elementar e não precisa ter nenhuma cultura econômica. Tá? Quando você tem um banco que recebe os nossos depósitos, ele tem autorização, mesmo privado, de uma carta patente do Banco Central, autorizando ele a trabalhar com dinheiro de terceiros. Ele não trabalha com o dinheiro dele. Se esse pega esse dinheiro, reúne poupanças várias pequenas e financia uma fábrica que vai produzir produtos, vai ter lucro, vai ter um bom capitalista, que a gente diz que está explorando os trabalhadores e tudo mais, certo? Mas está produzindo alguma coisa, está gerando emprego, está pagando imposto. Do lucro dessa empresa, a empresa vai devolver o que pediu emprestado ao banco, né? E com os juros sobre esse processo, o banco gira. Na Europa, os bancos giram, e giram muito bem, cobrando juros de 3% ao ano. Ao ano. Essa é a ordem de grandeza, certo? Aqui estão trabalhando com juros de 105%, de 150%, 320% no cheque especial, 485% no rotativo do cartão. Mesmo quando você compra à vista, você paga com o cartão, já vão 5%, né, na modalidade crédito. Quer dizer, isso aqui é surrealista. Então, o volume é a diferença entre um intermediário comercial, por exemplo, que ajuda a comercializar as coisas, e o atravessador, certo? Que esmaga quem está produzindo e cobra muito caro depois, certo? Você prejudica tanto o produtor como o consumidor. Quer dizer que o setor financeiro que a gente está enfrentando no mundo, mas que no Brasil chega no nível da caricatura, é porque o papel do setor financeiro deixou de ser aquele papel clássico, que é distribuir o dinheiro, que todo mundo precisa, a economia precisa do banco. Os bancos são necessários. Né? Parece transformar num atravessador, que é aquele gente que destrói a produção e escraviza o consumo. Porque eu só mostro aqui que as pessoas, 39% dos brasileiros são inadimplentes. Ou seja, como é que vai ter um mercado consumidor com 39% de inadimplentes? Porque tem que pagar juros que não consegue pagar mais, né? Veja bem, se você pega a coisa que nos levou à crise, né, certo? Você tem uma taxa de juros sobre a transação do cartão. Se eu faço uma compra com cartão, a moça me pergunta no caixa, crédito ou débito? Eu digo crédito, certo? Da minha conta sai 100, na conta da papelaria ali entra 95. O custo deles de operação sobre esse crédito é inferior a 10 centavos. Eles ganharam R$5 na operação. Um ganho de 1 para 50. Não tem sistema que possa funcionar assim, certo? Na modalidade débito vão cobrar 2,5%. Fizeram um grande escândalo sobre a CPMF, que era 0,38%. Agora é outra coisa, agora estão na mão de outro sistema. Quer dizer, na realidade, o básico é que quando você tem o sistema que financia atividades produtivas, ele está ajudando a dinamizar a economia. Quando o sistema drena os recursos da capacidade produtiva, paralisa as empresas, drena a capacidade de compra das famílias, paralisa a demanda. Certo? Quando paralisa a demanda e paralisa a atividade produtiva, reduz os impostos e, portanto, reduz as receitas. Ou seja, ele alimenta uma crise fiscal. Exatamente. Ele gera a crise fiscal, né? E essa crise fiscal foi gerada pelo sistema financeiro. Tanto assim que de 2012 para 2013, o governo Dilma diz, olha, nós temos que baixar os juros, isso aqui é inviável, nós estamos enforcando o consumidor, enforcando as empresas, enforcando o Estado pelo juros. Corajosamente, ali foi um monte de... Isso explica a queda dela? Mas não tem dúvida. A partir de meados de 2013, você não tem mais governo aqui. Você tem bate-boca, gritaria, você tem um caos. Mesmo quando depois ela meio que retorna, já não dá mais, é isso? O fato que ela
não soube resistir, e tinha que baixar os juros, e nós vamos ter que baixar os juros. Resolver essa crise não é colocando um banqueiro no Banco Central e um banqueiro no Ministério da Fazenda, né? Pessoas me dizem, não, mas o pessoal entende, né, de finanças, entende. Né? Eu posso colocar uma raposa no galinheiro... Ela entende de galinha, ela entende de galinha. Entende de tudo de galinha. Né? Mas, na verdade, nós não podemos manter um sistema em que a gente paga ao mês os juros que no resto do mundo se paga ao ano. Claro. Quer dizer, uma coisa Tem surrealista. alguma coisa... Agora, tem uma coisa que o senhor fala no livro, que eu acho importante. O senhor fala o seguinte, foi em 1996, portanto, o governo Fernando Henrique, quando, para compensar as perdas dos bancos pela hiperinflação, o governo criou um mecanismo de financiamento pela dívida pública. Veio aí essa, pelo que eu entendi, vem aí essa perversidade original do sistema financeiro no Brasil, que se ele está devorando a economia do mundo inteiro, no Brasil ele devora com muito mais apetite. É aí que a gente, na hora que o governo acaba com a hiperinflação, que dava lucros fabulosos para o setor financeiro, ele cria um mecanismo paralelo, suplementar, Para compensar. E aí, então, assim, sem querer fazer campanha política, quer dizer, é mais uma coisa do Fernando Henrique. Olha, Não, sem querer, não quero. Sem querer fazer. Sem querer fazer, não estamos no palanque aqui. Mas é histórico. Você não fala que foi no governo Fernando Henrique, fala, 96, o presidente era Fernando Henrique. Então. veja bem, a lei é de dezembro de 95, tá? Eu fiz a lição de casa, fiz os levantamentos, tá? Dezembro de 95 e tal, para começar em 1º de julho de 96. 1º de julho de 96, o governo abre a possibilidade para os bancos, né, para os intermediários financeiros, de pegar nossas poupanças e aplicá-las na dívida pública, pagando 25% ao ano, já com inflação baixa. 25% ao ano, quando no mundo o que se paga em dívida pública entre 0,05% ou 0,75%, porque é o sistema de reserva, né, para ficar rico. A partir desse momento, você gerou um sistema absolutamente inviável. Tanto assim que no governo Fernando Henrique, que privatizou tudo e a dívida cresceu. A taxa de tributação aumenta fortemente, porque você tem que cobrar mais impostos para transferir para os bancos. Você gerou um sistema em que você cobra imposto, não para fazer o que o governo deve fazer, que é investimento em infraestruturas, políticas sociais, mas sim para repassar para os bancos. Foi uma coisa maravilhosa e que só se sustenta porque as pessoas entendem muito pouco, a população entende muito pouco do sistema financeiro, certo? Agora, 2 anos mais tarde, eles precisam dar um sustento para isso, então se emplaca a lei de financiamento corporativo das campanhas. Então, os próprios grupos interessados financiam as campanhas e, a partir daí, até 2015, nós temos um congresso financiado pelo sistema financeiro também. Pelo sistema financeiro. Com esse novo congresso financiado assim, você passa a poder estabilizar esse sistema através da liquidação do artigo 192 da Constituição. A PEC de 1999, que liquida a política financeira, a capacidade do Estado regular a política financeira. Que estava no artigo que limitava a taxa de juros. É a 12% o artigo do empresário Fernando Gasparian, de oposição à ditadura, que foi editor do jornal Opinião, grande jornal da imprensa alternativa, empresário que também era um empresário importante no sentido de próspero, mas industrial. Agora, o que ele apanhou da imprensa o que brasileira ele apanhou, ele foi tratado, né? parecia que era... Como ignorante de economia, né? Assim, né? Quer dizer, essa lei que era dele, que era amigo do Fernando Henrique em outra época. Eles diziam, né, que juros não podem ser tabelados. Exato. Mas isso explica, porque é uma coisa que na época, quando foi eliminado, foi tratado como livamos de mais um dinossauro. Explica um pouco aí. Olha, era 12%, está na lei, tá? 192 chama do Sistema Financeiro Nacional. Qualquer um pode acessar ali, entra no Google, põe Constituição Federal, você vai ver, artigo 192 está ali, revogado, né? Isso é uma tragédia, porque era 12% real, portanto 12% mais inflação. Significaria hoje, ordem de grandeza, 15%, quando o essencial dos juros no resto do mundo está entre 2,5%, 3,5%, certo? Portanto, estava
num nível, num patamar extremamente confortável para a rentabilidade normal do sistema financeiro, certo? Mas eles tiraram simplesmente a lei. Vocês adivinhariam quem fez a PEC? Quem foi? Não, é difícil adivinhar. Vou deixar de adivinhar. José Serra. José Serra. O José Serra o produtivo. É interessante, viu? Fora entregar o petróleo, outras coisas, é uma coisa poderosa, né? De toda forma, a partir desse momento, você tem uma parte muito elevada dos nossos impostos que, em vez de servir infraestruturas e políticas sociais, ela serve basicamente para remunerar a dívida interna. Exatamente. E daí, então, portanto, como você falou, Arthur, vai gerando a crise fiscal. Não, e é uma coisa interessante, se a gente olhar, professor, assim, o impeachment da presidente Dilma aconteceu, quer dizer, quando se disse, bom, ela cometeu déficit primário era um valor pequeno, eram 20 bilhões num ano. Hoje o Brasil está fazendo 20 bilhões por mês. Agora, quando isso aconteceu, quer dizer, foi um escândalo, né? Quer dizer, crise total de opinião pública e tal, e hoje a situação fiscal é muito pior e a dívida interna está crescendo. Ou seja, quer dizer, se essa mudança visava equilibrar, ela não trouxe nenhum benefício. Não, eles... Em relação à questão fiscal. Veja bem, eles geraram a crise, tá? Porque a Dilma tentou reduzir os juros tanto sobre a dívida pública, que é diferente do sistema do juro para a pessoa física, claro, e para a pessoa jurídica, né? A quebra não se dá de maneira alguma porque o Estado gastou demais. O Estado, no que é a sua função real, a máquina do Estado, investimentos e políticas sociais, gerou, como você disse, uma merreca de 20 bi de déficit. O déficit estava, em 2015, nós passamos 500 bilhões de reais, ou seja, 7% do PIB, um pouco mais de 7% do PIB, para os bancos, né? Ou seja, o déficit primário esse é o déficit. Praticamente não existia, mas tinha um déficit nominal, é isso? Exatamente. Exatamente. E esse que é o problema, entende? Porque quando aqui se aprova essa escandalosa emenda constitucional 95, né, teto de gastos. Do teto de gastos, se colocou teto de gastos naquilo que era produtivo do Estado, né, e que não tinha déficit significativo, e se liberou a transferência para os bancos, né, que continuam, enfim, fazendo a farra, né, porque está certo que baixou, hoje estamos a 8,25, mas com uma inflação muito baixa, o juro real acima de 6%, em termos internacionais, é absolutamente escandaloso. Só agradecendo a todo mundo que está nos acompanhando, quer dizer, lembrando que estamos aqui entrevistando o professor Ladislau Dalbor, que lançou um livro sobre a era do capital improdutivo. Mas o senhor falou essa questão da taxa de juros real ser ainda muito alta. Hoje está sendo celebrada na capa do jornal Valor Econômico que o Brasil talvez possa entrar num ciclo de taxa de juros baixas, entre aspas, por um período muito longo. Ou seja, a taxa de juros então não está baixa, mesmo que ela caia a 7% no final do ano, continue caindo no ano que vem. Veja bem, você tem que calcular o rendimento real, a taxa de juros. Por exemplo, na Constituição, aquele artigo 192 dizia 12% real, né? Certo? Que já era um tremendo juro, a gente pensando bem, né? É tremendo, é claro que é. Hoje seria 15% ao ano. Não, ninguém vai achar que é. Uma coisa escandalosa em termos internacionais não existe. Né? Agora, de trazer isso para a fase atual, né? Você baixou o juro, a inflação, e esse ponto mantém a taxa real de juros elevada, mas o que é importante é as pessoas entenderem o seguinte: não é porque baixou a taxa de juros que baixou a inflação. Você quebrou as famílias que não tem como comprar, porque estão enforcadas. Temos 61 milhões de adultos no Brasil, 40% de adultos não conseguem pagar as dívidas, quer dizer, como não consegue nem pagar o passado, que já comprou, não compram para frente. Como não compram, tá? As empresas não têm para quem vender. Como não tem para quem vender, estão jogando os preços lá embaixo para conseguir respirar, sobreviver, né? Então, você baixar a inflação quebrando a demanda é tudo que não se deve fazer, certo? Quer dizer, você regula a inflação passando juros moderados para o sistema produtivo, né?
que pode desenvolver a produção, e quando você aumenta a produção para a mesma demanda, você equilibra a inflação, porque você tem produtos, você tem equilíbrio entre a oferta e a demanda. Né? Aqui fizeram o inverso, né? Mataram o consumo, mataram a capacidade produtiva das empresas e mataram a capacidade de investimento do Estado, certo? E agora estão dizendo, olha, caiu a inflação e baixamos a taxa de juros, só que acompanhada a inflação. Quer dizer, é uma farsa. Olha, eu faço a lição de casa. Não dá para você estudar sistema financeiro só pegando a Selic, e aqui cada um estuda separado. Porque o fluxo financeiro é integrado. Né? Você tem os juros sobre pessoa física, surrealista. Juros para a empresa, surrealista. Juros sobre a dívida pública também. Acrescente a isso o fato que 56% da nossa tributação é tributo indireto, portanto, o pobre paga o mesmo que o rico paga. Né? Certo? E rendimentos desse capital financeiro são isentos. Só no Brasil, na Lituânia, ou na Estônia, né? Tem mais algumas grandes potências assim. E se você vai para fechar o círculo, nós estamos alimentando os paraísos fiscais. Certo? O Brasil tem cerca de 520 bilhões de dólares. Né? São cifras do Tax Justice Network dos Estados Unidos. 520 bilhões de dólares é mais ou menos 28% do PIB. É razoável, não é que sai todo ano, é um estoque. Mas não só não investem, não fazem o papel elementar do intermediário financeiro, que é ajudar a financiar atividades empresariais. É importante, é necessário. Mas não essa solução. Eles não só não investem, como sequer pagam imposto porque se metem em paraísos fiscais. Né? Quer dizer, se eu somo os números, tá? Eu tenho aqui, tiram, através dos juros elevados, tiram das pessoas jurídicas, das famílias, e tiram das empresas, dá um total de mais ou menos R$1 trilhão, 15% do PIB. O que estão tirando, através da Selic, o que estão tirando dos nossos impostos são cerca de 7% do PIB. Né? Somos dois, dá 22% do PIB. Isso você está extraindo da economia produtiva. E eles não reinvestem por uma razão muito simples. Porque rende mais aplicarem mais. Continuar aplicando cada vez mais. Exatamente, do que efetivamente produzir ainda mais que você não tem para quem vender. Então eles pegam e jogam lá fora, e o dinheiro não fica parado no paraíso fiscal. Ele é aplicado, administrado por Goldman Sachs, Barclays Bank, Union. Muitas vezes volta com outro nome para o Brasil, né? Às vezes volta, porque ele entra e aplicado aqui, né? O paraíso fiscal é fechado, entende? Se, por exemplo, o fisco brasileiro vai para as Ilhas Virgens Britânicas, bom, hoje não dá para ir por razões óbvias, né? Mas olha, é até simbólico a destruição daquilo pelo tufão. Ali tem mais empresas do que habitantes. Entende? A empresa, grandes empresas, né, como grandes bancos que a gente conhece aqui, você chega lá, tem uma porta, tem uma plaquinha, e tem um advogado que diz: eu não estou autorizado a dar informações sobre minha empresa, certo? Então você gera um espaço opaco, e como o sistema financeiro roda, hoje são sinais magnéticos, vão na velocidade da luz, na internet, enfim, na coisa, você tem um sistema financeiro que se globalizou. Então, a capacidade dos bancos centrais controlarem efetivamente esse processo, você tem cerca de 200 países, cada um com seu banco central. Se um país diz: olha, eu vou aqui baixar o juro porque as coisas têm que funcionar, você tem capacidade de escapar para o outro lado. Né? Agora, então, é sistemicamente disfuncional. O que nós temos pela frente é realmente repensar a lógica do sistema financeiro. Exemplo, só para dar um exemplo concreto, assim, foi por isso, se é que isso explica tudo, mas explica pelo menos uma parte, que a Grécia, que foi aquele país com um governo, o do Siripas, um governo bastante esquerda, com um primeiro-ministro eleito, uma população que disse não à austeridade, não sei o quê, que na verdade foi até o limite e voltou atrás. Não conseguiu sair do jogo, não conseguiu quebrar o jogo. Como é que você analisa isso? A Dilma voltou atrás, a Grécia voltou atrás, os Estados Unidos voltaram atrás, o Obama
certo? Frente à pressão dos bancos, ele passou trilhões de impostos que iam servir para políticas sociais, para investimento, trilhões de dólares foram para... Que originalmente ele pretendia usar produtivamente esse dinheiro. Claro. Supõe-se que, né? Mas não tem nem dúvida. Do lado do Obama, do governo Obama, havia essa clareza. Isso aparece nos textos que eu cito aqui da parte que eu analiso também a dinâmica americana. Nós não somos uma ilha. Mas de qualquer forma, professor, se a gente olhar, por exemplo, o sujeito tem $1 milhão, aplica aqui no Brasil. Ele vai ganhar, ao final do ano, $100 mil, 10% de ganho real. Ele tem $1 milhão, aplica nos Estados Unidos, ao final do ano, em renda fixa. Ele vai ganhar $10 mil. Quer dizer, a diferença é brutal entre o que o Tesouro Brasileiro transfere para o capital improdutivo e o que o Tesouro Americano transfere para o capital improdutivo. Evidentemente que lá tem formas mais sofisticadas também. Eu pergunto, quer dizer, esse modelo brasileiro ele é claramente insustentável. Tem muita gente dizendo, alertando já sobre o crescimento da dívida interna no Brasil. Se o modelo é insustentável, ele vai levar a um calote em algum momento? Em alguma reestruturação da dívida? Olha, a única maneira, as pessoas estão ficando cada vez mais preocupadas e cada vez temos uma ofensiva. Não, está melhorando, chegamos ao fundo do poço, né? Não tem como. Quer dizer, o sistema é estruturalmente disfuncional. Nós geramos um sistema em que, curiosamente, em português não existe a palavra renda, né? A gente usa renda. Renda em inglês é income. É muito diferente de rent. Em francês também, revenu é renda. E rente é o ganho sem produzir, certo? Então, a força do ganho sem produção aumentou a tal nível no Brasil que isso simplesmente você pode segurar de repente no 0,5 ou do gênero. Mas nós temos potencial de crescer imenso se esse dinheiro é repassado efetivamente. Juros baratos, suficientes. Como é que os bancos na Europa, que cobram 3%, estão bem obrigados? Certo? Porque 3% sobre toda a massa de poupanças da população é imenso. Agora, é útil pensar, por exemplo, como é que funciona na Alemanha. A Alemanha passou tranquilo pela crise. A Alemanha, apenas 13% dos ativos financeiros estão nos bancos, por exemplo, no Deutsche Bank. Certo? A quase totalidade está em caixas de poupança locais, chamadas Sparkassen, certo? E nas regiões, o Landesbank, certo? Sabe o que é? O que são isso? Pequenas instituições financeiras? O dinheiro que a população coloca num banco, certo? Ele vai servir para aquela mesma população para desenvolver atividade, para financiar coisas. Tem mais. A Alemanha tem uma taxa de tributação mais elevada que a nossa, mais de 40%. Mas cerca de 40% daquele dinheiro que chega no governo federal vai diretamente para os municípios. No Brasil é 15%, na Suécia 72%. Então, veja bem, nós somos populações urbanas. O país não é só uma estrutura grande assim. No nosso caso, 5.570 municípios. Cada município tem que funcionar, tem que organizar suas coisas. Então, quando você tem um repasse forte de recursos públicos, que vão diretamente para os municípios, e a possibilidade de pressão da população, olha, nós precisamos daqui de hospital, precisamos disso, precisamos daquilo, e por outro lado, as poupanças das populações são usadas diretamente também para as necessidades daquela cidade, você tem uma pujança e você tem mais, você tem uma democracia de rédea curta. Aqui se fez na Constituição de 88 a descentralização das funções, o dinheiro continua lá em cima. E não só continua lá em cima, como com o poder. E depois, pelo sistema de financiamento corporativo das campanhas, se gerou um congresso. Enfim, serviu, comprado. Nos Estados Unidos, quando eles, em 2010, instalaram isso, né? A Hazel Henderson disse, nós temos o melhor congresso que o dinheiro pode comprar. Aqui no Brasil a gente tem o pior que o dinheiro pode comprar, talvez. Nós temos uma seleção negativa, não tem dúvida. Mas o básico é o seguinte, hoje a gente sabe o que fazer, certo? É pegar os recursos do Estado, impostos, né? Se você repassa isso sob forma de investimentos e políticas sociais, certo? E você repassa isso com juros baratos para as empresas. E você controla o sistema financeiro para que as populações não paguem o dobro, né?
Artigos do lar no Brasil, 105%. É um escândalo. 5% de juros ao ano, é isso? Ao ano, claro. Se você compra uma coisa um ano depois, é o mais que o dobro que você está pagando. Juro ao mês é treta. Você esconde o uma coisa importante, que é o comércio ele apresenta para você o juro ao mês. E você diz, não, juro ao mês, é uma ilusão. Você tem que fazer a conta do juro ao ano. É que o juro ao ano é tão alto que se você falar ao ano, o cara desiste. Ao mês o cara pensa... São só 2%. Juro 2%. Toda vez eu falei, 2% não. Mas explica um pouco isso, como é que isso é interessante. Mas deixa eu só não perder um ponto aqui, Paulo, porque eu acho que é importante, porque é o seguinte, o senhor fez uma explicação do que seria correto fazer. Mas veio aqui antes do senhor, quer dizer, semanas atrás, um banqueiro chamado Luiz César Fernandes, que foi fundador do Garantia, do Pactual, falou o seguinte, olha, vai haver um calote da dívida brasileira. As pessoas não estão atentando que essa política rentista é insustentável. O senhor falou do mundo ideal, mas eu quero dizer o seguinte, quer dizer, se o Brasil continuar nessa toada, vai chegar um momento que ele talvez não consiga pagar, ou não? Veja bem, esse sistema é inviável. Tá? Nós tivemos uma safra excepcional que aumentou de 13,4 num ano, é imenso. Aí eles dividem isso no conjunto da economia, dizem, olha, chegamos ao fundo do poço, estamos aqui com 0,5. Isso é tudo balela. Esse sistema financeiro, que é o fluxo integrado, né? Você tem 61 milhões de adultos, 40% de adultos que estão enforcados, eles não vão... Pagaram, inclusive, que é uma tragédia, pegaram o futuro deles, que é o fundo de garantia, certo? Repassaram para a população como grande gesto. O que eles estão fazendo? Pagando dívida. Pagando dívida. Ou seja, estão transferindo até fundo de garantia das pessoas para a pessoa pagar dívida. Você entende? Esse tipo de lambança, né, do sistema financeiro não seria viável se a gente tivesse um Congresso minimamente decente e se a gente tivesse a lei da 192 mantida para ter uma capacidade de regulação, certo? E não é culpa do governo, entende? Porque, no limite, quando você pega a Associação Nacional dos Executivos de Finanças, né, tá ali, que fazem o balanço de taxa de juros, eles dizem o governo não tem nenhuma capacidade de intervenção legal hoje sobre a taxa... Por quê? Porque o setor financeiro adquire uma tal autonomia que ele é meio inatingível pelo Estado? Não, porque a lei que regulava o sistema financeiro, artigo 192 da Constituição, foi liquidado com a PEC de 1999, né? Depois que se transformou numa emenda constitucional em 2013. Eu quero lembrar para o senhor, essa boca do jacaré, queria que a gente mostrasse aqui, que essa linha mais escura é a linha do lucro dos bancos, né? Que ele vai subindo, ó. E a linha, o que acontece? Aqui é o PIB, ele vai caindo. Então é um gráfico que mostra assim, fatos, né? Como o professor gosta de falar, fatos. Quando o fato 1, o lucro dos bancos sobe. O fato 2, o PIB cai. Isso, como colocou o Aturci e muitas pessoas, é inevitável que uma hora vai quebrar. É inevitável que uma hora você não consegue mais. Você pode enganar as pessoas, pode dizer que ela está pagando 1% ao mês, pode pagar para não entender que é 1% ao ano, você pode dizer que tem uma liquidação, mas na verdade uma hora a pessoa vai quebrar. Um país de 39% de inadimplentes, nós estamos falando de uma economia que está, né? Que já está começando a ficar complicada. Uma hora quebra. Por exemplo, quando teve a quebra dos derivativos, foi um sinal disso, que quebrou aqueles muito pobres americanos, que uma hora tiveram que assumir, nós não vamos pagar, e aí foi indo, e caiu, acabou, derrubou aqueles que eram grandes demais para quebrar, né? A gente está aí, é um sistema que gera crise desse tipo. Isso não sai no fantástico, tá? Mas o básico é o seguinte: a economia em pica perde em um ano uma queda do PIB 3,6%, nos mesmos 12 meses. O Bradesco aumenta os lucros em 25%, está nos jornais, é só juntar, né? É só juntar outras coisas. Certo? E o Banco Itaú aumenta seus lucros, que já eram fantásticos, em 30,2%. Né? É inviável. Nos Estados Unidos, e é bom você reparar nisso, o mecanismo é diferente. Eles usam juros mais baixos, mas usam mais a alavancagem, né? Um sistema em que você empresta dinheiro que não tem, o que levou a quebradeira, né? O que é trágico para mim é o seguinte:
eu dou muita palestra para gente simples, tal, né? Eu pergunto na sala, tem alguém endividado? Uma gargalhada, né? Tá todo mundo Tem alguém não endividado? endividado? Era melhor você fazer a pergunta inversa. Você sabe o que é? É que as pessoas acham que é culpa delas, entende? Eu assinei um negócio, eu pedi um empréstimo, entende? Eu que assinei nas casas com total dedicação a vocês, né? Que é a coisa. Agora... As pessoas acham que a culpa é delas. Elas não conseguem achar que a culpa é de uma... Ou seja, veja bem, em termos éticos, você pagar o que deve é correto. Você pagar dívida de agiotagem não só não é correto, como é antiético. Você está sustentando a agiotagem, você está sustentando o atraso do país. Certo? Tanto assim que tem muita gente que está ficando realmente possessa com esse negócio, porque está atolada e sabe que não é culpa dela realmente. Então essa gente atolada está começando a pressionar com força. Muita gente está dizendo, chegando no banco, sabe o que é? Eu vou parar de pagar tudo, então vocês metem na justiça. Tanto assim que você liga a televisão, você vai ver, muitos bancos estão dizendo, venha renegociar a sua dívida. Né? Porque não interessa quebrar, interessa manter no limite da sobrevivência as empresas, veja bem, as famílias, né? As grandes empresas, né? Em particular as multinacionais, pegam dinheiro lá fora a 3%. Né? Ou faziam pelo menos seu acerto com o BNDES, certo? Agora, a pequena e média empresa, esses milhões de gente que dão o grosso do emprego no Brasil, estão enforcados de maneira absolutamente vergonhosa. Agora, o senhor falou do BNDES, quer dizer, como é que o senhor vê essa mudança da taxa de juros de longo prazo, que é a mudança que está sendo proposta pelo governo em relação aos financiamentos do banco? Veja bem, nós precisamos ter sistemas diferenciados de crédito. O crédito é necessário, tá? Eu vou comprar uma casa, posso colocar 10% do valor da casa, porque eu tenho uma poupança, mas não posso pagar a casa inteira. Então, a distância do tempo, digamos, entre a minha necessidade, eu não vou viver em 10% de casa, de uma casa inteira, certo? Então, eu tenho que comprar essa casa e o empréstimo de outras pessoas que não estão utilizando dinheiro, esse dinheiro é canalizado para assegurar esse processo, essa igualização dos tempos, isso é função do crédito. Você cobrar pelo serviço com lucro moderado, tudo bem. Quando você gera um cartel de bancos, que todos eles se juntam, vão lascar o rotativo do cartão 485%, o último do Banco Central. 485%. É inacreditável. O cara atrasa um mês e ele quebra para sempre. É completamente realista. A PUC me paga no Santander. Tá? Eu recebo aquela publicação deles, enfim, com minha conta e tal. Tá? Economista estrangeiro... Você deve ser o único que lê, né? Tudo e faz conta, né? Porque os outros, se lessem, e com você está caindo fora. Os outros já sabem o que vem, já arquiva. Agora, eu tenho economistas da Grã-Bretanha, dos americanos, que vêm, eu tenho que mostrar para eles, porque eles não acreditam, certo? O Santander cobra 633,21% no rotativo do cartão. Eu não estou lascando 600%, né? Porque é técnico. Tem que dar aparência aqui, não? Tem uma conta que é isso aí. Porque certo? Na verdade, é achacar as pessoas. Isso é uma coisa absolutamente vergonhosa. Né? Se houvesse mercado, efetivamente, no processo, isso funcionaria. Como nós liquidamos os pequenos bancos, basicamente, nós temos uma meia dúzia aí que compramos conjunto, certo? Isso vira cartão. Você domestica também os bancos públicos, que eles poderiam fazer um certo contrapeso. Tanto assim que a Dilma tentou baixar, o Caixa Econômico, baixar os juros, aí começaram a migrar clientes dos bancos nacionais e internacionais privados para os bancos públicos. Opa, e aí vem o golpe. Aí vem o golpe. Aí vem o golpe. Só que o golpe tem que ser atribuído, não é a Dilma que criou o buraco, a Dilma não criou isso, porque o déficit das atividades reais do governo, políticas públicas, essa coisa era ridículo. Olha, eu faço essa conta, isso aqui não precisa nada de grandes finanças, qualquer elementar aritmético você entende. Faz a mesma coisa que você faz em casa, só que você faz em casa com milhares de reais, aqui você faz com bilhões e trilhões, certo? Mas olha, é só mostrar, né? Você está tirando 15% das empresas e da população, está tirando 7% do Estado, 22%. É improdutivo.
O argumento do governo aqui, se a taxa do BNDES for mais próxima da taxa básica de juros, você tende a reduzir a taxa básica de juros porque você tem menos subsídios. Esse argumento faz algum sentido ou não? Porque também é o seguinte, quer dizer, muitos empresários já começam a reclamar. As entidades de classe dizendo assim, pô, se ficarem agora sem BNDES, não vão ter crédito nenhum para investir. Como é que vai acontecer? Veja bem, se você pega a Alemanha, pega a China, pega até os outros países europeus e tal, você tem sempre financiamento a juro baixo, de longo prazo, porque não tem como desenvolver infraestruturas. Certo? Você quer criar uma nova central hidroelétrica, isso entre você começar a construir, começar a render e começar a poder devolver a coisa, você tem 12, 15 anos. Infraestruturas portuárias, infraestruturas ferroviárias, tudo isso aí exige investimentos que são, eu trabalhei em muitos países pela ONU, né, com sistema de planejamento, você trabalha com 8, 12, 15 anos. Né, certo? Você tem que ter esse tipo de juros, que na realidade não é para render, porque o rendimento dessa taxa de juros é que você facilita a criar essas infraestruturas. Você abriu uma ferrovia numa região que está mal conectada em termos de transporte, mas que tem grande capacidade de produção agrícola. Você conecta essa região com um sistema barato de transporte para conectar com os mercados, você está dinamizando a base produtiva do país, e isso é que é o rendimento do avanço. Ele não está na ferrovia, ele está no conjunto. Você tem que se remunerar não no crédito, você tem que se remunerar no avanço econômico que o crédito permite. Né? Essa é a lógica do crédito na Alemanha, na China e em qualquer parte onde as coisas funcionam. Agora, o senhor falou, quer dizer, que se a população brasileira entende muito pouco sobre o funcionamento do sistema financeiro. Se ela entendesse mais como funciona, ela partiria para a revolução, quer dizer, o que aconteceria? Veja bem, quando você tem um trabalhador na empresa, ele vê que estão explorando ele, enfim, baixando o salário, coisa assim, eles se organizam, paralisam a empresa, brigam e tal, e chegam a um acordo. Bom, essa é a forma de extração tradicional da capacidade de compra das pessoas, salário baixo, né? Exploração, a gente briga e tal, mas enfim se ajeita, certo? Agora, o sistema, essa é a outra forma de mais-valia, que é uma mais-valia financeira, né? Que o Marx chamava de capital fictício, enfim, essas coisas aqui. Essa coisa antiga. Mas, na realidade, hoje isso se tornou gigantesco, certo? Porque é até curioso, porque se calcula a inflação, se calcula os preços à vista, certo? Quando o pobre está pagando o dobro. É interessante, ninguém faz essa conta. Isso aí realmente... Porque o pobre não vai lá e compra à vista uma geladeira, uma televisão, enfim. Então, veja bem, uma coisa que você já recebe pouco, ou que seja, certo? Mas depois, se você não é daqueles, por exemplo, eu tenho minha poupança, se eu vou comprar uma geladeira, eu vou pagar 1.200, eu vou pagar à vista. O pobre vai pagar 2.400. Porque não tem alternativa. E não tem alternativa, exatamente. Agora, você aproveitar essa dificuldade de pobre para fazer ganhos desse tipo, isso é absolutamente vergonhoso, entende? Escandaloso. E mais, mata galinhas de ovo, tanto assim que paralisa a economia. E a gente pensa, não, os banqueiros são inteligentes, não vão quebrar a máquina, né? Os Estados Unidos quebraram, na Europa quebraram, na Grécia quebraram. Não, e o Brasil tem o crescimento mais baixo do mundo, quer dizer, um dos menores. Enfim. Aqui tem um comentário interessante do Dom Gentil Brito, ele fala: hoje está mais fácil pegar grana na mão de agiotas do que no banco, porque, enfim, a concentração bancária é tão grande no Brasil que o crédito está, vamos dizer assim, equiparado lá em cima. Isso é verdade? Quer dizer, as pessoas hoje recorrem aos agiotas, às financeiras, quer dizer, como é que elas fazem para se virar? Recorrem, porque as pessoas ficam desesperadas. Eu já salvei muita gente de diversos grupos. Eu já salvei professores universitários. Ah, o senhor empresta também, então? Você sabe o que é? Eu peguei um professor. Ele me disse, Ladislau, eu não entendo. É um grande professor, nome conhecido, tá? Só que de ciência política. No Brasil, nunca ninguém teve uma aula sobre como funciona a moeda. Certo? Provavelmente vão dizer que é político, certo? Então, nas escolas, todos nós estudamos, Dona Carlota Joaquina, Dom João VI, essas coisas importantes. Ninguém nunca ensinou esse processo. Para o meu amigo, ele disse, Ladislau, eu estou vivendo com a metade, com um terço do meu salário. Eu não entendo, porque eu peguei um negócio no cheque especial, chega no fim do mês, eles descontam um cheque e repassa. Eu não posso repassar o cheque. Não posso nem dar o calote, porque antes eu nem entra mais. Senão eu não fecho mesmo. No mínimo, esse um terço você tem que ter, certo?
O que eu fiz? Eu cheguei, paguei o cheque especial dele, liquidei o cheque especial, certo? Ele me deu uma quantidade de pequenos cheques, repartimos entre nós. O que o banco ganhava, iria ganhar, repartimos entre nós. Nós já temos no Brasil 114 bancos comunitários de desenvolvimento. Banco Palma, você conhece, enfim, uma série de coisas. Sabe o quê? O pessoal está começando a emprestar uns para os outros. Nos Estados Unidos, você tem o Prosper. O Prosper é uma plataforma que as pessoas, com essa conectividade, uns emprestam. Quem tem dinheiro que está parado, diz, olha, tem esse outro que está precisando, recebe. Esse é um ponto muito importante que o senhor está falando, que, por exemplo, suponha que o senhor tenha dinheiro parado. O senhor vai aplicar no banco, com essa taxa de juros, o senhor vai ganhar, sei lá, no máximo 1% ao mês. O Paulo está precisando de dinheiro, ele vai no cheque especial e vai pagar 10%. O senhor acredita que essas fintechs, essas empresas financeiras da nova economia, de tecnologia, vão fazer a ponte entre quem quer dinheiro e quem pode emprestar? Olha, sem dúvida. No mundo são já 750 mil instituições desse tipo. Fintech. Fintech. Eu publiquei, eu edito a revista de economia da PUC, né? Eu publiquei na revista, que o pessoal pode pegar, na PUC, a revista Pesquisa e Debate, tem um balanço feito por Hazel Henderson. Hazel Henderson é uma economista de primeira linha britânica, que trabalha nos Estados Unidos, que fez a reformulação das contas nacionais para o governo Clinton, portanto, top de linha. Ela faz um artigo em umas 12 páginas, como é que estão as fintechs, né? Extremamente interessante. O Guardian, com outras pessoas, fizeram um livro agora, publicado pela Penguin, How Money Works, como o dinheiro funciona. Sabe, com imagens, com explicação, com essa coisa, o esforço de muita gente de começar a explicar que não é nem legítimo, nem inteligente você sustentar a agiota. Entende? Quer dizer, nós temos que encontrar. Agora, essas novas tecnologias, para já dinheiro, você não precisa carregar. Ainda tem gente que anda com malas de dinheiro, por desgraça. Já temos visto, né? Mas hoje, dinheiro é sinal magnético. Nós temos a conectividade. No Quênia, montaram uma plataforma para pequenos agricultores, agricultura familiar. Certo? Eles não dependem mais do atravessador. Né? Ele paga e faz as transferências diretamente no celular. Não está passando mais. O cara que montou o Prosper, esse banco, direto, né, na linha dos fintech, né, dessa coisa, ele tem uma frase interessante. Ele diz, a atividade bancária é essencial. O banco não. Agora, isso eu estou falando disso, é interessante. Agora, não estou falando daquelas saídas utópicas, aquelas coisas que funcionam. Você não quer agrotóxico, planta um tomate no seu jardim. Isso está acontecendo. Mas está acontecendo. Isso tem uma dimensão. Você acredita que isso possa virar uma. Porque tem uma hora que nós vamos dizer assim: nós estamos enfrentando quem manda no sistema, nós estamos enfrentando os senhores do planeta. É verdade. Então, por enquanto ali. Que mandam na regulamentação, que mandam na regulação. Eles podem chegar e dizer. Que mandam no sistema político. Portanto, como é que é isso? Estou falando assim, bem claramente. Bem, assim. Eu trabalho isso porque isso é trabalhado por muita gente, entre outros pelos Stiglitz. Prêmio Nobel de Economia, economista-chefe do Banco Mundial, portanto... Não, mas muita gente séria trabalha com isso. Não estou dizendo que é uma... Quer dizer, eles estão dizendo o seguinte, o sistema como está, não funciona. Tá? Não funciona. O Stiglitz publicou um relatório muito forte, né, curto, né, que chama Reescrever as Regras, porque as regras atuais não funcionam. Certo? O pessoal do Gus Path, do Alperovitz, do Jeffrey Sachs, todos eles montaram um sistema que se chama The Next System, porque o sistema atual não funciona. Certo? Na área ambiental, que é extremamente importante, né? Se publica o livro O Plano B, certo? Dos Estados Unidos. Muito impacto, certo? Porque o Plano A não deu. Você tem na Inglaterra... Mas como é que a gente New chega? Economics Foundation. Eu quero fazer uma pergunta política. Como é que a gente chega nesse plano B? Como é que isso deixa de ser uma coisa assim para debates e tal? Como é que a gente derrota esse sistema financeiro? Existe essa saída? Existe a saída essencialmente informando, fazendo o que a gente faz aqui. Sabe qual é a razão? Mas é uma gota no oceano. Então não é uma gota no oceano. Não é uma gota no oceano. Eu vou te dizer, essa semana eu estava em Belo Horizonte, eu estava em Salvador, um monte de gente se reúne por toda parte. É aqui nos Estados Unidos, na França, Alternativa Econômica, na Universidade de Delhi, na Índia, certo?
Você sabe qual é a razão principal? É que quando você brigava com um capitalista que produz sapato e está explorando seus trabalhadores, e tem essa briga tal, e tem um iate, enfim, essas coisas, esse cara fazia alguma coisa. Esse sistema é poderoso e controla inclusive as corporações produtivas, mas ele não só não é produtivo, ele é improdutivo. E atrapalha a produção. É um parque parasita. Então, quando você tem um livro de grande impacto nos Estados Unidos, certo? Dizendo as bactérias estão atacando o próprio corpo, certo? Ou seja, o seu sustento, né? Certo? O Hudson, né? Na realidade, a tomada de consciência, quer dizer, por que, sabe, nessa semana você tem o secretário-geral da ONU que chama banqueiros, chefe de governo com outro gênero, e traz essa coisa que eu mencionei, né? Olha, nós temos 300 trilhões de dólares para um PIB mundial de 80 que estão simplesmente... né? Isso é uma declaração de 5 minutos, esse é o problema porque nós estamos reunidos. Quer dizer, a fragilidade desse sistema é que ele é extremamente forte, porque são os bancos e toda essa coisa, porque financiam as eleições e penetram a política e compram jornais e toda essa coisa, mas a fragilidade deles é que eles não resolvem, pelo contrário, eles travam a economia. Mas o senhor falou, quer dizer, olha, financiam a política, compram jornais, e tem um comentário interessante aqui, dizendo que os bancos também controlam o poder judiciário, quer dizer, também influem diretamente nas decisões judiciais, a favor deles, quer dizer. Ou seja, quer dizer, é uma situação de difícil saída. Embora o senhor fale, quer dizer, que a tomada de consciência é importante. Olha, eu coloquei aqui a captura do poder, tá? É o capítulo 8. Recomendamos a todos, hein? Só enfatizando. Eu peguei, olha... numa leitura rápida, olha quantas coisas eu coloquei aqui, hein? Só que eu leio assim, olha aqui, toma nota. Sabe, eu peguei, a partir de 2008, com a crise, da qual o mundo não se recuperou ainda, começaram a surgir pesquisas muito sérias. A pesquisa suíça sobre o sistema corporativo mundial, pesquisa do Roosevelt Institute sobre o sistema financeiro americano, pesquisas francesas de diversos países. E eu fui sistematizando essas pesquisas, como eu trabalhei nesses organismos internacionais, eu tenho o acesso, entende? E então eu fiz a sistematização, né? Por exemplo, na linha da captura do poder, como eles capturam? Por exemplo, estão comprando universidades, como batata frita. Estão comprando, comprando o judiciário. Estão comprando revistas acadêmicas, né? Estão comprando, evidentemente, políticos, né? Eu tenho uma imagem interessante aqui, que o Ângelo me passou, né? Quer dizer, você tem uma bancada de congressistas, cada um tem uma plaquinha na frente, vende-se, né? E eles estão olhando, veio para outro cara que diz, aluga-se por temporada. Aluga-se por temporada. Pode mudar aquele, pode mudar aquele. Nós nos vendemos, mas nós somos fiéis a quem compra, né? Essa coisa. Eu acho que é uma fragilidade sistêmica, porque esse sistema está travando o mundo. Quer dizer, eu escrevo isso aqui à base de inúmeras pesquisas que estão surgindo por aí, de gente dizendo, gente, não é possível. Agora, para a gente fechar, quer dizer, eu sei que o senhor tem um outro compromisso, muita gente pergunta, o Brasil vai recuperar a democracia perdida? O senhor acredita na volta da democracia? Quando? Como? Deixa eu completar, porque só para falar que o senhor tem uma experiência política que muitas pessoas não conhecem. O senhor é um acadêmico respeitado, Nações Unidas, isso. E o senhor foi, na juventude, um militante revolucionário, militante da organização Vanguarda Popular Revolucionária. O senhor ensinava textos assim bastante radicais, né? O senhor usava o pseudônimo de Jamil, é uma coisa conhecida, até hoje são objetivos até de textos acadêmicos, mas eu queria que o senhor comparasse, falando da esperança da democracia que ele está vendo aí, a recuperação, aquele período, a crise que o senhor viveu, que foi aquela coisa pós-AI-5 e tudo isso, que o senhor chegou, inclusive, a ser preso, trocado por um sequestro, toda aquela coisa que aconteceu com muitas lideranças importantes da época, lideranças respeitadas na época. Queria que o senhor comentasse um pouco, comparando as duas situações, a história está voltando, o que é, o que o senhor enxerga no fim desse túnel? Olha, tem uma dimensão pessoal, tá? Eu coloco isso logo no início para dizer o seguinte, olha, eu não estou querendo manipular ideologias, estou querendo ajudar as pessoas a entender os processos. Na fase da ditadura, eu não gosto de ditadura, eu acho que
lutar contra uma ditadura e lutar pela democracia não é só digno e ético, como é um dever das pessoas. Então, não tem nenhum problema com isso, certo? Eu saí daqui, fui depois contratado pela ONU como funcionário internacional, entende? Respeitar não tem coisa. Agora, o problema central está nessa luz do fim do túnel, né? Porque é o seguinte, como a gente pega aqui, eu peguei as pesquisas suíças sobre a organização do sistema corporativo, hoje um grupo de 147 grandes corporações mundiais, essencialmente bancos, é que controlam o negócio no planeta todo. E eu pego as pesquisas do alemão Wolfgang Streeck, que são brilhantes, muito interessantes, que diz o seguinte: o capitalismo de milhões de pequenas empresas, coisa de 50, 100 anos atrás, ele precisava de um Estado para, enfim, pôr ordem nas coisas, né? Hoje, esses grandes grupos, eles não precisam mais que alguém ponha ordem nas coisas. Mas quem quiser fazer ordem atrapalha, né? O que o Wolfgang Streeck diz é o seguinte: isso aqui não é o fim do capitalismo, mas é o fim do capitalismo democrático. Certo? Ou seja, a dificuldade que a gente tem a prazo, isso é estrutural para o planeta, de assegurar democracia, liberdade, articulado, é uma complicação. Para o nosso futuro, eu simplesmente não sou otimista. Perfeito, mas em relação ao caso específico do Brasil, quer dizer, onde houve um golpe de Estado, um golpe parlamentar, quer dizer, fruto desse sequestro do país pelo capital financeiro, o senhor não está enxergando uma saída, talvez na eleição? Quer dizer, como é que o senhor vê o cenário político eleitoral? A saída é simples e não tem nenhum mistério, certo? Você tem que reorientar o sistema financeiro para que financie a demanda, né? O que funcionou, a fase 2003 a 2013, Lula e Dilma I, foi estudada pelo Banco Mundial, recentemente publicado, eles chamam isso da década dourada do Brasil, Golden Decade. Você passar crédito barato para as famílias, que gera demanda, que agiliza as empresas, ambas financiam as receitas do Estado através dos impostos, certo? E esses impostos permitem fazer a outra parte, porque as famílias não vivem só do salário, vivem também do que a gente chama o salário indireto. Certo? A escola pública, o hospital público. Exatamente. Né? Então, esse processo equilibra. Isso funciona, tanto assim que funcionou no Brasil, foi assim que os Estados Unidos saíram da crise de 29 com o New Deal, foi assim que a Europa se reconstruiu depois da guerra com o estado de bem-estar. Certo? Nós sabemos o que funciona. Em nenhum lugar, isso é dito nesses termos por Stiglitz, em nenhum lugar enriquecer os mais ricos resolveu o problema do desenvolvimento. Claro. Porque o problema é que antigamente, pelo menos, eles investiam para produzir alguma coisa. Hoje não. Rodam no vazio no sistema financeiro. Eu acho que o desafio é este, um desafio de reordenamento do nosso sistema financeiro, do fluxo financeiro integrado, né? Isso passa, nós não temos bases políticas para isso. Se muito mais gente passa a entender esse processo, você pode evoluir, digamos, para uma transformação desse porte, né? Mas nós sabemos o que funciona, sabemos o que tem que ser corrigido, que é o sistema financeiro. Agora, para a gente pôr de pé o sistema financeiro, né, nós precisamos ter um Congresso e uma política que efetivamente represente os interesses da população, certo? E aí é que a atenção, né? Certo? Então, como vai se resolver isso? Não é dando grito, grande tapa, derrubando a política, né? Mas corrigindo, sim, o sistema, né? Toda a farsa que se montou de que a Dilma era culpada pelo déficit que teria quebrado o país, em 2 anos já teria dado para fazer alguma coisa para corrigir. Né? Essa restrição aí. O déficit está muito maior do que jamais a Dilma produziu, entende? E estão dizendo que isso está melhorando. E o ministro da Fazenda, que vem do sistema financeiro, já se coloca como candidato, o Henrique Meirelles. Só falta. O senhor acredita que ele possa ser eleito no Brasil, Meirelles?
Olha, eu acho que no Brasil dá para acreditar em tudo. Olha, vamos fazer a nossa parte aqui disseminando a informação. Recomendamos a todos A Era do Capital Improdutivo, do professor Ladislau Dalbor. Agradeço muito pela sua presença. Paulo também, muito obrigado. Se quiser fazer um comentário final. Imagina. Acho que foi muito bom. Tivemos aí uma aula, uma boa discussão. Acho que vale a pena. O livro vale a pena. Nas melhores informação vale a pena. Informação correta, consolidada. É isso que tem aí. Acho que trabalho de professor é isso aí. Obrigado, Dá gente. ferramenta aí.